Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com que alegria que eu te dou esse bom dia em mais um domingo, nesse nosso amado Evangelho, na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nesse domingo, dia 28. Que bom poder começar o dia e compartilhar com vocês, né, nossas mensagens de reflexão, que com certeza são mensagens do Evangelho, né, que nos convidam a nos alinharmos com a nossa luz divina. Acho que essa que é o propósito maior, sabe? Não é reconhecer a luz divina fora, mas sim dentro de si. Muitas pessoas têm dificuldade, né, pessoal, em fazer isso, reconhecer a luz divina em si. De repente o sujeito tem uma facilidade enorme em reconhecer a luz divina nos outros. Fulano tem a luz divina, Beltrano é iluminado, Ciclano faz um trabalho lindo. Não, você tem a luz divina. Você é uma pessoa iluminada. Você tem trabalhos lindos na sua vida, mas precisa reconhecer isso. Hoje, meus amigos, a nossa pílula do nosso querido Evangelho, nós vamos falar sobre a arte do reconhecimento do que é bom em nós e na nossa vida. Vocês já devem ter notado, claro, que naturalmente os dias vão passando e às vezes sem perceber a gente deixa passar batido muitas coisas boas ao nosso redor, não é? Situações agradáveis, muitas vezes até maravilhosas, que passam assim batidas como se fossem normais, né? Sem muita graça. Por quê? Porque o nosso olhar tem outro lugar, menos em reconhecer as coisas realmente boas que nós já fazemos ou estão ao nosso redor. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar uma senhora que é mãe de 4, 5 filhos, que tem uma vida dura e difícil e que vive ansiosa, né, para poder cuidar dos filhos, muito preocupada e coisa e tal. Normalmente, pessoas assim têm a tendência a falar: eu sou ansiosa demais, eu não dou conta, eu só vivo nervosa, eu só vivo tensa. E repete tanto isso para si mesma que quando vai tomar banho, provavelmente se olha no espelho, mesmo vai conversar com Deus, é assim que essa senhora se vê, uma mulher ansiosa, tensa e nervosa. Então ela só reconhece o que há de ruim. Agora, e o outro lado da moeda? Será que essa senhora reconhece que ela é mãe, que ela tem 4 filhos, que ela se dedica, que ela não abandonou sua missão, não abortou nenhum deles, cuida deles com carinho, é responsável, muitas vezes além de mãe é esposa, não raro ainda dona de casa, faz comida, é uma mulher honrada, orienta cada um dos filhos, não é? Tem paciência, perdoa os erros dos filhos e segue adiante. Quer dizer, é um instrumento de Deus na educação dos seus filhos no lar. Mas dificilmente ela reconhece isso. Eu sei porque eu converso com muitas mães, né? Então muitas vezes a mãe fica: eu não sou uma boa mãe. Calma, reconheça as coisas boas que você já faz. Claro que sim, é lógico, gente, todos nós temos que melhorar em tudo, mas poxa, é justo reconhecer a luz que você já tem dentro de você. Isso é muito importante. Imagina do outro lado um bom pai, um bom marido, né? Um homem trabalhador. De repente você sai de manhã, trabalha, luta com honestidade para manter, né, a dignidade do lar, pagando suas contas em dia, colocando comida dentro de casa, também dando suporte para a família, né, lutando de uma maneira saudável para poder construir, né, um futuro ditoso. E de repente você vai conversar com uma pessoa assim: como é que estão as coisas? Rapaz, eu estou tão inseguro, nossa, eu vivo com medo de perder o emprego, ou de não conseguir um novo emprego, eu sou incompetente, eu olho para minha vida, rodo e não saio do lugar, ou eu sou uma pessoa ansiosa e tensa. Calma, vamos reconhecer a arte do reconhecimento das coisas boas? Não, você é um homem de bem, que também poderia ter optado pelo caminho negativo e optou pelo positivo. Ao invés de se esconder, como muitas pessoas fazem através dos vícios, atrás dos vícios, você enfrenta de frente, né, suas responsabilidades. Você, na hora da dificuldade, conversa com Deus, pede forças para permanecer honesto na tentação, muitas vezes que aparece da desonestidade. Ao invés de sair com um monte de mulheres que muitas vezes aparecem oportunidades, você prefere voltar para sua casa, honrar sua esposa, né, honrar sua família, prefere lutar contra as tentações da vida fácil para poder ser um exemplo digno para os seus filhos. Poxa, isso é luz. Ou qual outro nome que você dá a essa postura? Isso é luz. Meus amigos, enquanto nós não reconhecermos a nossa luz, enquanto nós não deixarmos brilhar a nossa luz, como disse Jesus, enquanto a gente achar que só o outro é que se ilumina, que só o outro é que tem aquela força que a gente acha que não tem, nós vamos continuar vivendo de uma maneira medíocre,
Essa é a expressão. Medíocre vem de médio, aquela pessoa mediana que não se destaca. E nós não temos que nos destacar aos olhos dos outros, meus amigos, nem aos olhos de Deus. Esquece isso, porque Deus não precisa disso. O Senhor da vida sabe quem nós somos e como somos. Você não tem que provar nada para Deus. Nós temos que nos destacar ao nosso próprio olhar, concorda? Você tem que aprender a olhar para si com carinho, com respeito. E um ser humano só respeita a si mesmo quando ele reconhece a luz divina dentro de si. Nós só nos respeitamos quando nós abrimos mão de maus hábitos, quando nós começamos a cuidar da luz que nós temos dentro de nós e passamos a sustentar grandes hábitos que realmente fazem jus a essa dignidade. Então, uma pessoa que normalmente se respeita é uma pessoa que segue os próprios valores nobres do bem. É alguém que diz não, sem culpa, sem arrependimento, que já não se preocupa em agradar os outros só por agradar, diz não para tudo aquilo que vai contra o seu sistema de valores nobres. É alguém que aprendeu a não julgar seu semelhante. Uma pessoa que prefere olhar o lado bom das coisas ao lado ruim. Alguém que se posiciona, né, quando tem que se posicionar, que muitas vezes é mal entendido e pede desculpas quando se equivoca, mas segue firme no caminho do bem. É uma pessoa que aceita a sua luz. É um ser humano, gente, que sabe que está longe da perfeição. Seja você hoje reencarnado na posição de homem ou de mulher, todos nós estamos longe da perfeição, mas também reconhecemos que já temos luz, sim. Então, hoje, neste domingo, nosso convite da Pílula do Evangelho é que você reconheça as coisas boas que você já faz, que você reconheça a luz que você já guarda, que você reconheça as escolhas lindas que você tem feito, quando poderia ter feito outras escolhas muito ruins e não as faz mais, graças a Deus e a você, ao seu livre-arbítrio. Então deixe esse reconhecimento, essa arte do reconhecimento do que é iluminado, do que é bom em você e ao redor, dominar o seu dia de hoje. Você vai perceber que esse reconhecimento verdadeiro não leva a gente a se sentir mais egoísta ou egocêntrico, pelo contrário. O reconhecimento verdadeiro nos fortalece no caminho do bem, nos dá mais forças para a reforma íntima, nos dá mais forças para a gente realmente fazer a diferença na vida ao nosso redor, mesmo com os desafios mais profundos. Por quê? Porque você já não se sente mais fragilizado moralmente. Você já não se sente mais fragilizado, né, pelas tentações do mundo aqui fora, que tentam nos oferecer mamão, o caminho fácil, a porta larga, que, como Jesus disse, nos leva à perdição em inúmeros fatores, tá bom? Então que Deus te ilumine e te abençoe nesse domingo especial. Perdão, que abençoe a você, abençoe sua família, abençoe o mundo todo ao seu redor, mas acima de tudo que hoje você mesmo abençoe a si próprio, reconhecendo a luz divina que já há dentro de você. Mais uma vez, vamos terminar nossa pílula do nosso amado Evangelho com a icônica frase de Jesus: deixai brilhar a vossa luz. Não coloqueis a luz embaixo do alqueire, mas sim sob o velador, para que todos ao seu redor vejam as vossas boas obras. Fiquem com Deus, meus queridos amigos. Muito obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. Não vou me cansar de repetir isso jamais. Muito obrigado por tudo. Ontem nós tivemos um evento memorável, né, um estudo maravilhoso na casa de Sheila, em Belo Horizonte, né, sobre a prece, o sublime tesouro. Nossa, foi tão bom, tão especial. Eu tenho um carinho muito grande à casa de Sheila, porque lá foi quando eu comecei as nossas exposições, né, e os nossos trabalhos para um público maior. Há muitos anos atrás, quando eu era apenas um jovem, não que eu não seja, lógico. É bom brincar com essas coisas, né? E é tão bom poder voltar às mesmas casas, né, de 20 anos atrás e ver amigos queridos de 20 anos atrás também trabalhando no campo do bem. Então, minha gratidão pública a esse grupo, que com certeza, não importa onde a gente vá, sempre vai estar no meu coração. Luz e paz, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve, reconhecendo a luz que já há dentro de nós.